Talvez essa seja a missão mais especial na vida de uma mulher, mas com certeza é a missão mais desafiadora. Eu tô falando do maternar. Ser mãe não tem receita pronta, é uma construção que exige muita dedicação, paciência, amor e cuidado. Para falar com a gente no nosso bate-papo hoje, aqui no Momento Baby Be Free, eu conto com a participação da psicóloga Suzane Musata. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Suzane. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu começo falando do julgamento, porque desde o momento em que a mulher engravida, ela é julgada, né? Ou seja, porque é muito nova para engravidar, ou então, você esperou demais. E aí, desde sempre, desde o início, a mulher tem que aprender ou então tentar saber lidar com esse tipo de julgamento, que não é fácil, né, Suzane? Exatamente. É um desafio, né? Todas as fases, assim, da vida, né, da pessoa, e hoje, principalmente da mulher, né? A mulher é muito cobrada, tanto na questão profissional, quanto na questão da própria maternidade. Aquelas que optam por não maternar, que optam por não ter filhos, que optam só por viver a sua vida profissional, tem julgamentos, mas aquela que opta também por ter filhos tem julgamentos. É um momento difícil, e talvez morar na expectativa dos outros seja algo muito desafiador. Quanto mais a gente está conectado com os nossos próprios interesses, com os nossos próprios desejos, anseios e princípios, talvez seja mais fácil, né? Porque de qualquer forma, a maternidade ela vai ser desafiadora, e quando a gente está tentando atingir a expectativa de uma outra pessoa, isso acaba sendo ainda pior, né? Então é importante que a gente possa se cercar de pessoas que apoiam a nossa decisão, que entendam a nossa decisão também, de que cada mulher e cada casal precisa estar muito seguro, porque quando o casal não está seguro ou não está decidido sobre essa decisão do maternar, normalmente ele acaba tendo mais dificuldades. Então, quanto mais a gente espera, talvez, esse momento de compreensão, de entendimento, de aceitação, de saber que de fato é um momento ideal, ou pelo menos um momento em que a gente está mais preparado, esse maternar e paternar, ele acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. A gente fala ali do momento da gravidez, né? Mas aí depois, quando o filho nasce, aí sim é que vem a vida real, né? Uma avalanche de sentimentos, diria assim, né? Tudo muda, a vida muda para pais que decidem viver intensamente a maternidade, tanto o pai quanto a mãe. A vida muda completamente. Eu não tô falando que isso é ruim, mas isso exige sim uma maturidade, né? Um entendimento de que tudo a partir dali vai mudar. Quando a criança nasce com ela também muitos e muitos desafios, e é aí que precisa um cuidado ainda maior para essa mãe, para esse pai, né, Suzane? Exatamente. Eu costumo falar que sempre a mãe e o pai, o casal, né, que vive a maternidade, existe uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que eles nunca mais serão os mesmos. E a boa notícia é que eles nunca mais serão os mesmos. Então, de certa forma, o maternar, o paternar, é uma forma também da gente se reconectar com a gente mesmo, entender uma nova forma de ser, uma nova forma de agir, que talvez está mais conectada com os nossos princípios, com os nossos valores. E esses sentimentos de ambivalência, eles sempre vão acontecer, tanto nessa fase da gestação, que é bem comum, o casal ter dúvida, entender, será que realmente era o momento? Será que tudo está correndo como a gente gostaria que fosse? Ou depois, conforme os filhos vão crescendo, será que a gente está dando o nosso melhor? Será que a gente está fazendo tudo o que a gente pode? Então, esse processo de adaptação e também de flexibilidade é muito importante. Quanto mais flexível o casal for também nesse momento de crescimento, entender os desafios e se adaptar e aceitar eles de uma forma melhor vai ser esse processo. E aí também a importância de buscar ajuda o quanto antes. Muitos casais, muitas mães têm dificuldade de pedir ajuda, até mesmo por esse julgamento, por esse preconceito, e aí acabam sofrendo por muito tempo, e aí acaba um sofrimento talvez que poderia ser interrompido mais cedo, ele acaba sendo prolongado, e aí essa recuperação acaba sendo muito mais difícil. Então, quanto mais cedo a gente busca ajuda, melhor é esse nosso processo de adaptação, de aceitação e também de flexibilidade aos desafios. Porque eu quero reforçar aqui uma questão que o pessoal fala, assim, né, da depressão pós-parto, por exemplo. Tem muita gente que aponta o dedo também e fala, isso é frescura. Mas a gente sabe que não é. Antigamente não existia isso. Claro que existia. Só que as mulheres
não tinham a liberdade, não podiam se abrir como tem hoje. As mulheres sofriam caladas, muitas vezes. E quantos casos que a gente vê, né? E que depois tem um reflexo da criança no futuro, né? Por essa série de problemas que a criança vem carregando, né? Desde pequenininho lá. Então, atenção para essa mãe que tá ali, passando pelo puerpério, que a gente sabe que não é nada fácil. Assim, ó, são inúmeros desafios. Primeiro, a amamentação, né? A questão do próprio parir, né? Aquele ser que tá agora indo pro mundo, que você tem a responsabilidade de moldar, de criar, né, para ser um ser humano. Então, eu acho que vem acompanhado de uma carga muito grande e é preciso dar atenção, sim, dar importância, sim, para esse sentimento, validar o sentimento de quem está passando por isso, principalmente da mãe, né, que é quem sofre os maiores reflexos. Até mesmo nos primeiros dias depois do parto, existe uma coisa que a gente chama de baby blues, que é talvez um sentimento de tristeza, de exaustão que acontece nesses primeiros dias e que é importante que as pessoas que estão ao redor dessa mulher percebam o que é isso, né? Além do baby blues, tem a depressão pós-parto, que aí sim ela é um pouco mais intensa, exige um acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico nesse momento. E muitas vezes a equipe, né, a rede de apoio, a família que está ao redor dessa mãe é que vai me acessar o psicólogo ou outro profissional de saúde para receber esse cuidado, essa atenção para a mãe. Né? No passado se silenciava muito porque se achava impossível que uma mãe que recém teve um bebê, que traz aquela alegria, que a gente sabe que traz, mas que ter alegria não nega essa possibilidade de um sofrimento. Então, quanto mais a gente dá a abertura e a validação, como você falou sobre o sentimento, validar o que aquela mãe está sentindo, mesmo que seja um sentimento desafiador, de dor, ela também vai conseguir se saber entendida, saber que as pessoas ao redor dela estão entendendo ela e também vai ter esse acolhimento de uma forma melhor. E aí também a importância da busca, né, do profissional da psicologia, algumas vezes do profissional da psiquiatria e também de rede de apoio. Quanto mais a gente fala sobre saúde mental, e aí a importância de momentos como esse, da gente estar trazendo conteúdo, buscar se informar com pessoas que são especialistas no assunto, porque a gente sabe que tem muito assunto por aí de baixa qualidade, né? Então, buscar quem é referência na área, buscar quem sabe falar sobre o assunto, buscar empresas que tenham esse cuidado também é de fundamental importância nessa nova fase. Suzane, e eu acho que comigo foi assim. Eu tenho 2 filhas. O puerpério não durou só 40 dias. O puerpério, talvez, tem dias que eu ainda viva ele. Exato. Porque é uma mudança muito grande, como eu falei, assim. A nossa vida muda completamente. Como você falou, claro, cada uma tem a sua forma de viver isso. Algumas abrem mão do trabalho, outras não, e tá tudo certo, né? Acho que cada um tem a sua forma de viver essa nova fase. Acho que é importante respeitar também isso, né? E ter a rede de apoio que, mais uma vez, essa palavra que valide esse sentimento e essa decisão da família, da mulher, né? De viver aquilo como acha que tem que ser vivido. Não tem certo ou errado, não tem uma receita pronta, né? É no dia a dia, é na prática mesmo que a gente vai ver isso. Exatamente. E cada casal sabe da sua realidade, né? Mesmo quem tem um filho, às vezes no segundo filho ou no terceiro filho tem uma experiência completamente diferente, porque aqueles pais já não são mais os mesmos, aquela família já não é mais a mesma. Então, quanto mais a gente tem essa flexibilidade de compreensão, de aceitação, de saber que não existe uma regra, talvez até não se espelhar nas pessoas que estão ao nosso redor, mas olhar a nossa família, o que é possível para nós, no nosso contexto, com a nossa situação, com as nossas possibilidades, com quem a gente tem ao nosso redor, isso se torna mais fácil. Olhar para a nossa maternidade, para a nossa paternidade de uma forma que ela é única, ela é subjetiva, e o mais importante é a gente aprender que o processo de maternidade e de paternidade, ele é um aprendizado contínuo. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se desenvolvendo, está sempre errando, está sempre acertando, mas esses erros, eles também nos tornam cada vez mais fortes, né? Quanto mais a gente erra e entende sobre o que a gente está passando, mais a gente vai se fortalecendo enquanto casal, enquanto família, e isso com certeza contribui com a saúde mental de todo mundo, das crianças, dos pais, individualmente. Esse processo ele é de bastante evolução profissional, pessoal e também psicológica para toda a família. Inclusive, dia 10 de outubro é dia da saúde mental. Eu já ouvi muitas mães falarem que quanto mais os filhos crescem, os problemas aumentam. Brincadeiras à parte, qual que é o segredo para manter o equilíbrio em todas as fases da vida
dessa criança, depois, né, desse adolescente, e assim vai, né, até a se formar um adulto, né, e a gente saber dar os direcionamentos corretos a esse ser humano. Uhum. Tem aquela frase muito famosa, né, que diz que a máscara de oxigênio a gente primeiro coloca nos pais, né? Então é importante que cuidar da saúde dos filhos é, em primeiro momento, cuidar da saúde dos pais, é cuidar daquela pessoa que está cuidando. Então é importante que, às vezes, a gente tende a colocar os filhos como prioridade, mas que os pais se coloquem como prioridade, a eles individualmente e também enquanto casal. Enquanto esse casal está bem, com a sua saúde mental de qualidade, mantendo saúde física também, exercício físico, sono regular na medida do possível, momentos de lazer, rede de apoio, encontrar um propósito, talvez, nas próprias dificuldades, mas essa saúde mental ela vai ser fortalecida. Então, cuidar de quem cuida, pensar primeiro na nossa vida, na nossa estabilidade emocional, na nossa regulação emocional, talvez isso seja uma forma da gente dar um futuro melhor para os nossos filhos, dar uma herança muito mais positiva, muito mais saudável, ensinar princípios que são importantes que talvez os filhos vão carregar para o resto da vida, né? Mais do que uma herança financeira, os filhos eles precisam de exemplos de seres humanos, de pessoas de bem, pessoas que se cuidam, que se importam com suas próprias vidas. Talvez esse seja o momento mais importante, né, de poder ensinar aos filhos o como é importante a gente cuidar da gente mesmo, da nossa saúde, e assim eles vão ter uma vida talvez muito mais saudável, muito mais forte, emocionalmente, fisicamente, e esse é o processo. Ai, que assim seja, que a gente possa cuidar então com um olhar um pouquinho mais atento pra gente, né, para passar isso para os nossos filhos também, assim, na construção né, de uma vida melhor, mais saudável, na medida do possível, mais equilibrada, emocionalmente, né, Suzane? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas valiosas aí, por esse bate-papo muito interessante, né, que a gente precisa ter esse cuidado, então, muito grande com a nossa saúde mental para a gente manter a sanidade, assim, né, enquanto pais, na construção de uma vida. Exatamente, eu fico à disposição. Quem quiser me encontrar no Instagram é psi.suzane. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre maternidade, paternidade, relacionamento conjugal, qualidade de vida também. Eu acho que tudo isso são pilares fundamentais para a nossa vida. Obrigada, Suzane, pelas dicas muito valiosas aí, para que a gente possa tentar manter a sanidade, né, o equilíbrio na construção de uma nova vida, que é gerar um filho. Obrigada e até o próximo momento Baby Be Free.